Boa noite! Boa noite. Você está bem? Eu espero que sim. Estou feliz de nós estarmos aqui mais uma noite de terça-feira para tratarmos de assuntos tão relevantes e tão importantes. Você que está chegando agora, nós estamos com uma série de 10 episódios falando sobre gravidez, sobre nascimento. Nós já falamos sobre a importância do preparo, a importância... eu quero engravidar. Pensa que é assim que é fácil, é? Tem que ter um preparo. Se você não assistiu ainda o primeiro episódio, assista o primeiro episódio. No segundo episódio, que foi semana passada, nós falamos um pouquinho aqui, a Deise conversou conosco um pouquinho sobre as alterações. Alteração no corpo, né? A alteração emocional, tanto da mulher, principalmente da mulher, mas também no homem pode acontecer. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante importante também, relacionado a essa vida conjugal e disso que move o mundo, que é a procriação, escolhendo o parto que você quer viver. Mas antes de adentrarmos no assunto, deixe aí o seu joinha. Já deixou o joinha? Deixa o joinha, se inscreva no nosso canal para receber as nossas notificações, tá? É muito importante. Compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não assistiu dessa série, o primeiro e o segundo episódio, quando terminar aqui de assistir essa terceira aqui, ou faz o seguinte, vai lá no primeiro episódio, assiste o primeiro, o segundo, para depois assistir agora o terceiro episódio. Tá bom? Nós estamos com a Deise é doula, ela também é pedagoga, psicopedagoga. Vai lá no primeiro episódio, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela e como que ela chegou a estar vivenciando agora essa experiência maravilhosa. Inclusive, ela faz algumas postagens quando ela acompanha as mulheres que estão grávidas, né, que contratam o trabalho dela. Ela já fez várias postagens, deve ser uma coisa maravilhosa que ela está vivenciando. Não só vivenciou na vida da filha, agora vivencia com outras mães também, né? Exatamente. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E esse terceiro episódio é um assunto importante, Sim. polêmico. Porque, Deise, o que é isso aqui? Olha, escolhendo o parto. Sim. Porque você pode escolher o parto. Não só pode, como deve. Tem vários tipos de parto? Como é que é esse negócio aqui? Tem quantos tipos de parto? Fala pra mim. Só tem um tipo de parto. Só tem um tipo de parto? Parto a gente entende que seja o nascimento via vaginal. Isso é parto. Cesariana não é parto. Não, calma. Então, aí começamos agora que eu entendi, quase que eu falei, não, Deise, você tá errada. Pelo menos dois que eu conheço, que é o normal, via vaginal, normal e o cesárea. Agora você está falando que o normal, que o único que existe é via vaginal. E aí a gente fala via vaginal porque pode ser normal ou natural. Normal a gente entende que seja um parto via vaginal, mas que ele pode ter intervenções externas. E natural é aquele que chegou no hospital, já estava parindo, não conseguiram fazer mais nada. O neném saiu, né? O natural é o que a gente tem hoje de políticas públicas defendendo, principalmente na Europa, no Canadá, né? São lugares que são mais voltados para essa via de nascimento, no sentido de dar suporte para a mulher viver essa experiência do natural, que é o mínimo sem intervenções. É o corpo dela parindo e o neném nascendo, né? Normal é o que a gente tem no nosso cenário brasileiro aqui. É o que vai para o hospital e aí tem ocitocina e o médico manda deitar, enfim. Aquele lance todo que a gente conhece. E aí a cesariana, que ela é uma cirurgia, né? Tem pessoas que não gostam de lidar com essa temática, porque algumas mulheres se sentem um pouco ofendidas ou com a sua experiência de nascimento diminuída quando a gente fala que cesariana não é parto. Mas cesariana não é parto, cesariana é uma cirurgia de médio porte e ela é uma cirurgia de extração fetal. Isso daí. É uma via de nascimento. Então, independente de como nasceu, é uma via de nascimento. Mas cesariana é uma cirurgia, tá? E a gente tem essa ressalva em diferenciar as coisas, porque as implicações, as consequências são diferentes. Então, se a gente falar que cesariana e parto vaginal é a mesma coisa, a gente está colocando tudo no mesmo balaio ali e dá a sensação de que não tem diferença você viver uma ou outra experiência, mas não é verdade. Tem diferença sim. E por isso a gente escolhe. Então você pode escolher querer ter um parto natural ou ir para cesárea.
né? Pode. Tem o custo-benefício para tudo isso daí também, né? Tem. Tem alguns casos que precisa de cesárea? Tem casos que precisa sim. A cesariana, ela surgiu de uma necessidade. Não foi alguém que inventou, tipo, vamos abrir Não uma é mulher. para eu falar assim, eu não tô afim de sentir dor, não foi só por isso. Não, e ela não existe para isso. Porque é uma coisa que dizem pra gente, a gente compra e a gente depois quebra a cara. Eu nunca vi, se vocês devem ter visto, alguém que já fez alguma cirurgia. Vocês já viram alguém que fez alguma cirurgia que no pós-cirúrgico não sentiu nenhum tipo de dor, sem tomar analgésico nenhum? Que ficou normalzinho ali, tá bom, tá tudo certo. Não aqui. fica. Então, como é uma cirurgia, você vai ter dor, sim. Você não tem na hora, porque ninguém vai te operar no seco, né? Você toma anestesia. Mas o pós-operatório, ele tem dor, sim. Então, se você não quer sentir dor de parto, ou dor relacionada ao nascimento do seu bebê, escolher uma cesariana por causa disso é trocar 6 por meia dúzia. Não vai sentir na hora, depois você vai sentir. Que é o inverso do parto natural. Geralmente, no parto natural, a gente sente bastante dor durante o processo e o pós-parto é mais tranquilo. Olha, eu não sou especialista da área, mas de uma coisa, no aspecto nutricional, que eu posso falar é que o parto normal, o parto natural, ele é melhor, porque o contato que o bebê tem com a vagina da mulher, isso influencia na microbiota intestinal. Sistema imunológico está ali, né? As bactérias boas estão ali, a probabilidade de ter doenças autoimunes diminui bastante, porque a flora intestinal daquele bebê em desenvolvimento com as bactérias do contato vaginal é completamente diferente. Então eu sou um grande incentivador do parto normal. Suspeito de falar isso porque eu sou homem, né? As mulheres podem estar aí falando, você é homem também por isso. Não. Fui um grande incentivador. Mas parto é coisa de homem também. Eu nunca assim forcei, né? Porque eu acho que é uma coisa pessoal de vocês mulheres. Mas no caso da Adriana, eu sempre falei para ela, olha, no primeiro, que foi a Rebeca, ela tinha medo, um receio de toda mulher, natural. E ela pensou, confesso, a fazer a cesárea. E eu fui um grande incentivador dela ter no parto normal. Foi muito mais difícil para ela, primeiro, talvez aquele preparo, né? Aquela atividade física que tem que fazer, agacha para lá, que ajuda, que dizem que ajuda, aquele negócio todo. Talvez a gente não se empenhou nisso, mas os 3 filhos que nós temos foram todos de parto normal, tá? Porque nos 3 eu incentivei. A saúde é diferente. É diferente, né? É aquilo que você falou do lance da microbiota. Então, assim, como a gente já vem conversando, né? Nos outros episódios, que se você não tiver visto, volta para assistir, porque a gente sempre retoma alguma coisa. A gente falando sobre responsabilidade, sobre a gente não ser egoísta e a gente ter essa consciência de que não se trata mais só de nosso corpo ou de nossa vontade. Então, escolher uma via de nascimento para o nosso bebê, ou uma via de nascimento que a gente quer viver, não é só sobre o que eu quero. É sobre o que é melhor para o meu filho também. Então, às vezes, a gente tem um discurso muito comum, principalmente no meio das meninas que são doulas, que, não, mas tudo bem se ela escolheu uma cesariana eletiva, que é aquela agendada, né, que a gente não espera nem trabalho de parto nem nada. Tudo bem não, né? Porque para a mãe pode ser ótimo, maravilhoso, ela tá achando que mas para esse bebê não. E aí a gente tem, por exemplo, um alto índice de bebês que nascem de cesariana eletiva, além de todas essas questões, os benefícios do parto normal que ele não tem, do parto vaginal que ele não tem, a gente tem um alto índice de internação na UTI neonatal. Que são bebês que nascem, eles são extraídos cirurgicamente e eles não estavam preparados para nascer. Então eles não conseguem respirar ou tem outros tipos de complicações. Então quando a gente escolhe uma via de nascimento, a gente precisa pensar naquilo que a gente quer e naquilo que é melhor para o nosso filho. E se a gente chega à conclusão que o que é melhor para o nosso filho não é o que a gente gostaria de viver, a gente se prepara para poder fazer essa experiência ser a melhor possível. E ser também diminuir os riscos e os prejuízos para o bebê. Né? Mas a gente não decide que quer esse ou aquele tipo de via de nascimento só porque a gente quer. Isso também é bem egoísta. Muito bem, Deise, vamos lá. Algumas coisas me vêm à mente aqui, né? Ainda mais que a gente teve ali 3 filhos, né? Acompanhou a 3 gestações. Então, algumas coisas vêm à nossa mente. Em relação a traumas. Porque geralmente eu vejo assim, vocês profissionais dessa área falando sobre os traumas da gestação cesariana. Da cirurgia. Da cirurgia. Agora me diz uma coisa, por exemplo, a mulher
ter um parto normal lá no hospital. Uhum. Não foi em casa, você teve em casa, né? Eu tive em casa. O seu foi em casa, foi Foi. super natural lá. Foi. Da época de Moisés, né? Que Tipo tinha lá as isso. parteiras, da época de Moisés lá. Tá. Sim. Mas a Adriana, por exemplo, da Rebeca, pra ela não foi legal no hospital, tá? Sim. E ela fala isso com muito quando você vai falar com ela sobre gestação, você vai ver que ela não dá muito foco no Daniel e do Davi. O do Daniel, ela levou mais ou menos 3 horas e meia. O do Davi quase nasceu na Marginal. Nós morávamos na Vila Matilde e eu fiquei preocupado dela ter dentro do carro. Falei, agora vai sujar todo esse carro aqui, né? Porque ela Você tá preocupado de sujar o carro? vai sujar todo o carro aqui menina. agora, né? E aí eu fui com tudo aí na Marginal e quando chegamos no Hospital da Lapa, que ela escolheu ter lá, ela escolheu ter lá. Quando nós chegamos, que a médica avaliou, já estava com 9 de dilatação. Deus é mais. Quando ela bom. foi para a mesa, quando eu cheguei lá, o Davi já estava colocando a cabecinha para fora. E eu já vi ele só fazendo movimento com o ombro para sair. Ela não fala muito da gestação nesse sentido de trauma, nem do Daniel, nem do Davi. Uhum. Mas no da Rebeca ela fala. É. Ela passou a noite toda dentro do hospital. Ela estava, acho que, 1 ou 2 centímetros de dilatação. Normal. Uhum. Existem esses traumas Existe e em eles... ambos os casos, né? Sim, e eles... por exemplo, você comentou dela lembrar muito dessa experiência que foi a mais negativa para ela, a mais dolorosa. Dela ter ficado internada e com pouquíssimos centímetros de dilatação. Então, a gente já vai ter um cenário obstétrico no Brasil que ele não favorece o parto natural e ele não favorece uma experiência boa de parto natural. Eu posso dizer que o parto natural é lá no hospital? Sim. O normal também pode ser? Ele pode acontecer também. Mas no o natural hospital. não colocando dentro da banheira lá com água? Não precisa. Independe do que você movimenta ao redor. O natural vai ser aquele que a mulher pare sozinha mesmo, no sentido de que é o corpo dela e o bebê dela que nasce. Sem nenhum remedinho para dilatar? Sem nada, sem nenhuma intervenção. E infelizmente os hospitais, eles sabem muito bem forçarem... O sistema, né? Vamos dizer o sistema. Eles sabem muito bem, às vezes mesmo, o pessoal fala de forçar partos normais do que assistir um parto natural. Porque um parto natural a gente não faz, a gente assiste. Mas um parto normal, geralmente, os médicos fazem. Que é aqueles médicos maravilhosos que eles falam assim, não, eu faço parto normal. Ele faz, ou seja, ele interfere no processo fisiológico e ele instrumentaliza o parto. Então, como que pode... Mesmo sendo normal. Mesmo sendo normal. E aí, por isso que ele acaba sendo normal. Porque Então, pra ele mim, é vaginal, tá tendo mas... 3 tipos de parto aí. Então, assim... Parto natural, parto normal e a cesárea. cesariana. E, então, assim, por exemplo, não se interna uma mulher com 2 centímetros de dilatação. Porque a gente não sabe quanto tempo ela vai ficar em trabalho de parto. Então, não existe um tempo limite, assim, de... tem que ter um neném dentro de 8 horas. Tem que ter um neném dentro de 10 horas. O que a gente tem hoje de relatos são médias, né? Que entende-se, por exemplo, que as primíparas, que são as mulheres que estão tendo o primeiro bebê, elas vão ficar, no mínimo, 8 horas em trabalho de parto ativo. E aí, quando a gente fala de trabalho de parto ativo, nós vamos conversar sobre isso depois, né? Teremos para falar sobre isso. O trabalho de parto, ele tem fases. E cada fase pode demorar um tempo diferente. E no final das contas, tem mulheres que podem passar 8 horas. Todas as fases, tem mulheres que podem passar 40 horas. Então, não tem como a gente dizer qual é o limite. Cada corpo vai reagir de uma maneira. E aí, quando a gente não tem uma boa assistência, a gente acaba tendo traumas. Porque vai ser conduzido de uma maneira contra a fisiologia do nosso corpo, às vezes feitas intervenções de exame de toque, fazer a gente ficar deitada, colocar no aparelho do cardiotoco para ficar muito tempo e a gente sentindo contração e não pode se levantar, não pode se mexer. Às vezes colocam ocitocina ou algum outro remédio de indução que aumenta as contrações de uma forma muito considerável e aumenta a dor também. Então, são intervenções que vão gerando mais dor e vão deixando a gente mais ansiosa. Então, vai gerando sofrimento. Então, eu sempre falo assim, parto normal, ele pode ter dor sim, a maioria vai ter. Pouquíssimas mulheres não têm dor. Mas o sofrimento, ele é evitável. E, geralmente, quando a gente tem sofrimento, o sofrimento foi causado por intervenções externas e também
por uma mulher que não se preparou emocionalmente para viver esse momento. Então, você falou sobre ser um incentivador. A maioria dos homens, a gente já pontuou isso também nos outros episódios, né? Os homens precisam se envolver. Por quê? Porque quando uma mulher está vivendo um processo de nascimento, do parto, seja até mesmo uma cesariana, ter um companheiro, um acompanhante, que a gente chama, né? Dentro da lei é um direito, um acompanhante que está ativo e atento às necessidades dela e que entende o que está acontecendo, vai fazer total diferença. Porque, como você falou, eu sempre soube que era a melhor opção. Então, eu incentivei ela. Agora, tem homens que eles se omitem de se preparar, eles se omitem de se informar. E quando chega lá na hora, eles não conseguem fazer nada mais do que só observar. E essa mulher fica sozinha, mesmo tendo um acompanhante com ela. Então, por isso que é importante a gente escolher. E quando a gente faz uma escolha, né? Por exemplo, se você falar pra mim assim, vamos comer um lanche, o que você quer? Se você não me disser as opções que tem, não tem como eu escolher. Então, quando a gente faz escolhas relacionadas ao parto, a gente precisa ter as informações pra gente fazer a escolha. Uhum. Isso significa se preparar. Se a gente não se preparar, não tem como escolher. A gente vai chegar lá e o que o médico disser e o que o médico fizer. Mas para isso precisa ter um conhecimento também, né? Exatamente. E quais os tipos de conhecimento básico que a gente precisa entender? Porque, por exemplo, nós estamos aqui com um público que quer engravidar, com um público que está grávida. E agora, o que vai respaldar para ela fazer a melhor escolha? Então, você precisa conhecer, por exemplo. Você precisa conhecer o processo fisiológico do parto, como ele acontece, quais são as fases, quais são os benefícios, quais são os riscos, porque a gente ouve muito falando, o parto normal é perigoso. Você tem que saber quando as pessoas estão falando que é perigoso, por quê? Porque a nível de comparação, se a gente fosse comparar os riscos do parto natural e os riscos de uma cesariana, a gente não tem como dizer que parto normal é perigoso. Porque nós temos uma fisiologia, né, faz parte da gente, a mulher foi projetada para conseguir parir. Então a gente tem uma pelve que é diferente. Então a sua pelve não é igual à minha. Uhum. Não é só porque você e eu somos diferentes, mas porque você é homem. Uhum. Então a sua pelve não tem a mobilidade que a minha pelve tem, porque você não vai parir. Sim, teve até um videozinho, né, mostrando Exatamente. Então, nosso corpo foi projetado para dar à luz, das fêmeas de modo geral. Então, quando a gente fala em riscos, a gente precisa entender o que são esses riscos. Então, tem que estudar sobre parto natural, quais são as implicações, quais são os riscos, quais são os benefícios. Tem que estudar sobre cesariana, quais são as complicações, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são as reais indicações de cesariana, como você falou, que hoje a gente tem aí catalogado no máximo 8 indicações reais de cesariana, que não são a bolsa ter rompido, que não são o cordão ter ficado enrolado no pescoço, que não são um parto que demorou demais. Não, calma, você está falando muito rápido, ó. Então, Enrolou o cordão no pescoço. Não é cesárea. Não é indicação de cesárea. Não. Calma aí. Tá vendo aí? Não é. Aí você tem que entender o líquido amniótico diminuiu. Depende quanto que ele diminuiu, depende por que ele diminuiu, depende da idade gestacional que a mulher está. Tem todas essas questões. Você não pode fazer um exame e falar, nossa, o líquido amniótico diminuiu, vamos para a cirurgia. Não é assim que funciona também. Quase se eu deixasse a Rebeca nascer de 7 meses. Não é assim que funciona. De 7 ou de 8. O líquido amniótico da Adriana diminuiu. E é normal. A médica queria fazer a cesárea nela já imediata, internar e fazer a cesárea. Não. Aí quando ela viu lá, nós estávamos no nosso convênio, estava na carência. Ainda, né? Aí nós ficamos, aí ela falou, então corre lá no SUS. Quando a gente chegou no SUS, o médico disse o seguinte, e daí que diminuiu? Ele falou desse jeito. Olha a experiência dele, ele falou, e daí? Só beber mais água. Não é indicação. Ele falou, só beber mais água. Bebeu mais água, olha só, voltou o líquido amniótico. Por isso que eu falei. Diminuiu o líquido amniótico. Por que diminuiu? Essa mulher está bem hidratada, uhum. né? Ela tá com a bolsa rompida e tá pingando. Tem que saber por que diminuiu. Às vezes, pressão alta pode diminuir o líquido. Às vezes, uma medicação que você está tomando para pressão alta ou para diabetes, enfim, pode diminuir o líquido amniótico. Um antibiótico que você tomar pode diminuir. Então, existe uma lista de medicamentos que não podem, né? Então, assim, não é tipo, acho que o seu... É muito comum também uma indicação de cesariana, muito comum assim. Tem uma coisa aqui estranha, não sei o quê. O seu bebê pode entrar em sofrimento fetal, vamos fazer uma cirurgia. Primeiro que hoje em dia nem se usa mais essa expressão sofrimento fetal. Então, a gente tem a atualização da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia,
que a gente não usa mais esse termo. Quando a gente diagnostica um batimento cardíaco fetal não tranquilizador, que é o novo nome, tem várias coisas que podem ser feitas antes da gente falar, não, precisamos ir para uma cirurgia. Então, já pega a dica aí, ó. Se o seu médico te dá uma indicação de cesariana, marca a tua cesariana e fala de sofrimento fetal, ele já está desatualizado. Por aí começou, né? E às vezes assim, pode acontecer do bebê entrar em sofrimento fetal, então vamos agendar para daqui uma semana. Cirurgia cesariana de emergência, ela acontece na hora. O médico olha e fala, tem uma coisa errada, a vida do seu bebê está em risco, ou a sua vida, nós vamos passar de cirurgia agora. Isso a cesariana passou a existir por causa disso e para isso. E aí, às vezes, a gente entra numa discussão de que a via de nascimento tem que ser de escolha da mulher, é o direito dela fazer escolha. A gente tem, infelizmente, casos de mulheres e bebês que vão a óbitos, porque eles realmente precisavam da cirurgia, mas a sala estava ocupada por uma mulher que resolveu que ela queria ter uma cirurgia, em vez de ter um parto natural. Então, a gente não tem leitos, principalmente no SUS, a gente não tem leitos de UTI, a gente não tem salas cirúrgicas disponíveis a rodo para todo mundo. Então, aí, às vezes, chega uma pessoa que realmente está precisando ser atendida, mas tem alguém fazendo uma cesariana eletiva. E essa pessoa não pode ser atendida, ela pode vir a óbito. Então, a gente tem que ter consciência dessas questões, sabe? Que não é simplesmente assim, porque eu quero. E se você está falando, é porque eu quero, pesquisa por que você quer. Vai atrás do qual que são as suas motivações. Na maioria das vezes são informações equivocadas e crenças que a gente tem que não são crenças reais a respeito de como funciona o processo fisiológico. Então, a gente pode e a gente deve escolher a via de nascimento, mas a gente precisa, para isso, ter as informações certas para a gente fazer uma escolha certa também e a melhor escolha sempre. Que bacana. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa, Deise. Jogamos a bomba e vamos embora. Vamos embora. Estamos chegando ao final do 3º episódio dessa série de 10, falando sobre gravidez e nascimento. Exato. E nós estamos fazendo com muito carinho para vocês. Então, compartilhe com outras pessoas. Sim. Compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe do jeito que der aí. Compartilhe, se inscreva no nosso canal para receber as nossas notificações. Tá bom? É muito importante. Deixe aí o seu joinha. Exato. É muito importante para nós também, para o YouTube reconhecer e mandar para outras pessoas este assunto tão importante, que é uma questão assim, que as mulheres têm tantas dúvidas, o casal tem tantas dúvidas, e nós estamos solucionando aí, dando uma luz, abrindo, né? dando uma luz para vocês, tá? Deise, mais uma vez. Lembrando que hoje, terça-feira, a gente começou ontem a imersão. Oh, legal. Ontem começou a imersão. Verdade, hoje é o segundo dia de imersão. Amanhã é o último dia. A gente tem as inscrições que foram feitas, o pessoal que entrou na lista VIP. Mas se você assistiu agora e falou, não, eu preciso dessa informação, entre em contato comigo, entre em contato com a gente pelo site www.nascendoparavida.com.br ou meu Instagram, que é mais fácil, Nascendo para a Vida. Me manda um direct lá, me manda um recadinho, fala, eu quero participar. A gente está deixando gravado no Drive para quem está cadastrado. E se você tiver interesse em participar ainda, dá tempo, que a gente ainda tem um encontro amanhã. Então, manda um recado para mim, que eu mando para você o link dos outros 2 encontros, e você pode participar ao vivo comigo amanhã. Então, que coisa bacana. Vai ter lá essas informações e muitas outras para vocês poderem tirar todas as dúvidas. É isso aí, pessoal. Encerramos a nossa programação de hoje, dessa noite. Beijo no coração de vocês. Semana que vem nós temos um encontro às 19h30 na terça-feira. Fiquem ligadinhos, fiquem com Deus. E semana que vem, olha, o nosso tema, gestação, parto e sexo. Isso aí. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.